Então, o primeiro dia da nossa imersão, novo mercado do cleaning. Literalmente o mercado está mudando bastante. Agora, cada vez mais rápido. A gente está começando o ano de 2026, então nada melhor do que um novo ciclo para a gente deixar de lado toda aquela procrastinação, aquela falta de conhecimento que impediu a gente de hoje estar fora do operacional, da gente dobrar o nosso schedule ano após ano, da gente estar literalmente com liberdade de tempo, financeira e geográfica para a gente poder fazer o que a gente quer, tá? Então hoje eu vou dividir a nossa imersão com a Márcia Brito. Ela vai estar falando tudo que é importante na área financeira para a gente ter uma estrutura profissional. E logo depois eu venho ensinando como é que onde a gente consegue boas helpers, como é que a gente contacta elas, que tipo de pergunta que a gente faz, como é o processo de contratação profissional. Então, Márcia, super bem-vinda. Olá, Marcel, boa tarde. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Muito Maravilha. obrigada, mentor, Então pela tá essa ótimo, tá? oportunidade. Só pra você saber que o som tá ótimo. Muito obrigada. Tá bom. Então é isso, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui um pouco. Tá liberado aqui para eu compartilhar, Marcel? Deixa eu só confirmar aqui. Tá Liberou. liberado. Boa pergunta, Márcia. O que que a gente vai ver agora, né, nesse tempo com você? Isso, nós vamos falar sobre os principais pilares da gestão financeira de um negócio. Então, hoje nós vamos passear e explorar um pouco esses principais pilares que a nossa empresa precisa na gestão financeira para que o nosso negócio, a nossa empresa, cresça de uma forma saudável, Maravilha. Vamos lá. certo? Vamos aqui então. Compartilhou a minha tela? Sim, Márcia, a gente está vendo gestão financeira por Márcia. Exatamente. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a maximização, dos lucros. Vamos falar sobre o controle de custo e o planejamento para o crescimento. Então, a gente vai passear aí um pouquinho sobre esses principais pilares. Então, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Rezende, eu sou mentora de negócios, e gestão financeira. Sou contadora com mais de 15 anos de experiência em grandes empresas multinacionais e aqui nos Estados Unidos eu sou bookkeeper. Então, a organização das finanças dos principais pilares nós vamos estar falando hoje. Então, aqui os principais objetivos: orçamento anual, a projeção de receita e despesas, controle de caixa, o fluxo de caixa diário e mensal e as reservas do fundo de emergência. Aqui nós vamos explorar um pouquinho cada um desses pilares aqui. Então, assim, só uma breve contextualizada aqui no início. A gestão financeira não é sobre quanto você fatura, não é quanto o seu negócio fatura, é sobre quanto você mantém, controla, transforma em crescimento do seu negócio. Hoje eu vou mostrar o básico que sustenta qualquer empresa financeiramente saudável. Então, nós vamos falar sobre direção, sobrevivência e segurança. Esses três pilares, eles aparecem de forma muito prática. Como a gente colocou ali no início, né? Nós vamos falar do orçamento, do fluxo de caixa e das reservas agora inicialmente. Então, eu vou dar uma breve explorada aqui sobre o orçamento anual. Para quem não tem o conhecimento, o que que é? Qual que é o conceito de um orçamento anual? O orçamento anual, ele é um plano financeiro do ano. Quanto eu pretendo faturar? Quanto eu posso gastar? Qual lucro eu preciso gerar e quais as minhas metas? Quais as metas que eu quero atingir, né, no decorrer do ano. E nós estamos no primeiro mês do ano, então é um mês assim bem propício para a gente estar de fato colocando em prática esses ensinamentos. Então, como funciona na prática?
Na prática, você precisa pegar ali uma média dos últimos meses. Você pode pegar uma média do seu controle financeiro dos 3 últimos meses. Se você não tiver dos 12 últimos meses, seria o ideal, né? A gente ter aí os 12 últimos meses e montar uma previsão realista. Então, vamos pegar os 3 últimos meses, em cima dos 3 últimos meses, outubro, novembro e dezembro. Então, eu pego ali qual que foi a minha receita, contratos, recorrência, nos estados aqui que a gente tem muito trabalho por estação também. Então, eu pego ali também os meus custos fixos, o aluguel, o que eu gastei de software, de seguro, de contador, as minhas despesas fixas ali com a estrutura da empresa. Custos variáveis, a mão de obra, no caso aqui do ramo de atividade que a gente está falando, né? Que são as empresas de limpeza. O que eu pago de helper, tanto W2 quanto W9, os materiais, que são os insumos, os produtos de limpeza, as taxas, combustível, comissões e a meta de lucro. E aí, o que que você vai fazer? Você vai comparar todo mês, você vai ter uma coluna ali do, do ano passado, né, do que foi realizado do ano passado, e você vai jogar na outra coluna o que você precisa atingir para esse ano. E aí todo mês, você vai fazer aquela comparação aí das duas colunas. O que que eu planejei? Versus o que aconteceu. Então, com essa média e com o planejamento, você consegue ter ali um acompanhamento mês a mês do que você planejou e do que realizou. E esse acompanhamento ele é muito importante, pelo menos uma vez por mês. Se conseguir acompanhar mensalmente, porque aqui nos Estados Unidos, né, nessa área de atuação, né, de negócio, tem muitos pagamentos diários, semanais. Então, eu vejo que é muito eficaz esse acompanhamento uma vez por semana. Mas, se não for possível, uma vez por mês já seria ótimo também. Então, quais são os benefícios? O que de fato eu vou obter de benefício que pode mudar o jogo do meu negócio? Então, com esse planejamento, evita decisões através do famoso achismo, né? Ah, eu acho que aqui eu poderia gastar isso, poderia, enfim. Ajuda a precificar melhor e a negociar contratos com base em números realistas, antecipação de meses ruins nos estados que tem essa questão da estação, né? Como eu disse, então evita a gente ter ali uma antecipação de meses que o faturamento não é tão bom assim, ou um mês que o faturamento ele é bom, eu posso dar uma mexida ali no meu orçamento. Define limites claros de gastos e investimento. Criar metas objetivas e não desejos. Então, o orçamento, ele nos traz esse grande benefício. E sem o orçamento, a empresa não tem uma direção. Ela reage aos meses, às necessidades, em vez de conduzir o ano. Então, o empresário ele acaba reagindo à situação. Ele não usa as estratégias ao seu favor. Mas a direção sem caixa é como um mapa sem combustível, né? Aquela questão, a gente vai reagindo, a gente vai deixando ali a situação nos conduzir, e não a gente conduzindo a cada situação. O fluxo de caixa, eu costumo dizer que ela é a sobrevivência do nosso negócio. Então, o que que é um fluxo de caixa? O fluxo de caixa é a geração, é a gestão do dinheiro que entra e o dinheiro que sai do nosso negócio, no tempo certo. Nada é lucro no papel. Então, assim, não tem um lucro se a gente não tem um fluxo de caixa ajustadinho, realista de tudo que entra e de tudo que sai.
é dinheiro disponível para pagar contas e operar o nosso negócio. Como funciona na prática o fluxo de caixa? Então, um exemplo claro e básico. Se eu emito uma nota hoje, mas recebo em 15 ou 30 dias que seja, eu posso ter um lucro, mas não ter o dinheiro para pagar a folha, o material ou o aluguel do escritório, do nosso negócio, alguma coisa nesse sentido. Então, na prática, eu controlo. Entradas previstas por data, clientes, recebimentos, contratos, saídas previstas por data, folha, fornecedores, cartões de créditos, impostos, seguros, e atualizo isso semanalmente ou diariamente, dependendo do volume. Então, é assim. Quanto mais a gente conseguir manter o controle, a atualização, que seja diária, semanal ou mensal, mais saudável os nossos números, o nosso negócio será. Então, quais são os benefícios que o nosso negócio terá com um fluxo de caixa ajustadinho e com acompanhamento? É, Só um parênteses, um fluxo de caixa ele bem ajustado, ele pode salvar o nosso negócio. Evita atrasos de folha de pagamento, de fornecedores, de impostos. Mostra quando você vai ter um aperto de caixa antes de acontecer, ou seja, né, o empresário ele não vai estar reagindo, e sim ele vai estar fazendo a gestão, ele vai estar prevendo ali cada acontecimento. Ele permite negociar prazos com antecedências, com clientes, com fornecedores, ajuda a definir quando pode contratar, comprar equipamentos, investir em marketing, enfim, reduz a ansiedade. Esse ponto é bem interessante, principalmente nessa era que a gente vive aí de ansiedade. Então, ele reduz a ansiedade, você passa a enxergar o próximo mês com clareza e uma leitura realista, né, ali do mapa do seu negócio. Então, no geral, a empresa ela não quebra por falta de lucro, ela quebra por falta de caixa. E mesmo com caixa, existe outro ponto que separa empresas frágeis de empresas maduras, que é essa questão aí da gestão com os seus pilares bem certinhos. Vamos falar um pouco agora sobre a questão das reservas. As reservas, eu costumo dizer que ela é a segurança da empresa. Então, o que é essa reserva? O conceito da reserva dentro do meu negócio? A reserva é dinheiro separado com a finalidade finalidade de agir com estratégia. Ela não é uma sobra, ela é de fato estratégica. A empresa precisa de reserva para não entrar em pânico na primeira instabilidade, no primeiro imprevisto, um veículo que quebra, um carro que vai precisar de uma manutenção. Então, a reserva, ela, de forma prática, sim, ela funciona para essas questões não previstas. Então, existem duas reservas essenciais, principais, que é a reserva operacional, que a gente considera ali de 3 a 6 meses do custo fixo do nosso negócio, gradualmente, a reserva de impostos, separada para não virar susto. Então, como que funciona essa questão da reserva dos impostos? Você define um percentual ali da sua receita e transfere automaticamente todo esse recebimento. Por exemplo, 5% ou 10% para reserva e um percentual específico para o imposto, conforme a realidade do seu negócio. Então, qual que é os benefícios
que uma reserva pode me trazer. E por que isso dá estabilidade para o nosso negócio? Protege contra a sazonalidade, perda de contrato, imprevisto. Então, né, se um cliente decidir encerrar um contrato, ou a gente perder algum contrato aí de alguma casa, essa reserva nos ajuda ali proteger também. Evita endividamento por emergência, aumenta o poder de negócio, você não aceita qualquer condição por desespero, permite investir na hora certa, sem comprometer a nossa operação. Então, no geral, a reserva não é um luxo, é a reserva que impede o seu negócio de virar refém das urgências, das emergências e dos imprevistos do dia a dia que a gente sabe que pode acontecer. É, Então, com essa direção, a gente tem aqui esses três pilares, que é a direção, a sobrevivência e a segurança. Vamos então para o primeiro passo prático que a gente vai falar agora do pilar da separação das contas. Então, a gente falou aqui sobre o fluxo de caixa, que é a sobrevivência da empresa. Falamos do orçamento anual, que é a direção, e das reservas, que é a segurança do nosso negócio. Pessoal, eu vou seguir aqui o roteiro e no finalzinho, se o mentor permitir, nós vamos ter aí um momento para tirar dúvidas. Massa, claro que vamos ter que tirar dúvidas, sim. Vamos sim, Perfeito, com então. certeza. Perfeito. Então, nós vamos falar aqui do módulo 1, que é a separação das contas. A separação das contas da nossa empresa, né? Conta pessoal e a separação da conta da empresa. Então, esse ponto da separação de contas, ela nos traz também clareza e proteção. Essas palavras, clareza, proteção, direção, vocês vão ouvir muito aqui nessa aula, porque é isso que o conhecimento, os números, a leitura dos números nos traz. Então, essas palavrinhas sempre elas vão estar repetidas aqui. Então, o que é essa separação? É separar completamente o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal, com conta bancária e cartão da empresa. Então, como que funcionaria isso na prática? Abrir uma conta no nome da empresa, aí ali no banco você vai usar todas as informações da empresa, o E-Number, definir uma regra, toda a receita da empresa entra na conta da empresa. Toda despesas da empresa sai da conta da empresa. Prolabore, que é a retirada, né, do dono da empresa, dos sócios, vira uma transferência programada da conta da empresa para a conta pessoal, com data fixa e, se possível, se não for um W2 e tudo mais, um valor fixo. Acho que nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de Prolabore um pouco para frente. Despesa pessoal nunca passa pela a despesa pessoal nunca passa pela a conta da pessoa jurídica e vice-versa. Então, isso a gente precisa ter assim o mais claro possível. E se acontecer, ter aquela atenção de estar avisando para o contador, para o seu bookkeeper, para fazer ali a classificação certinha e não deixar essa situação acontecer. Então, quais os benefícios que o empresário tem com essa separação? Ele enxerga o lucro real e o custo real do negócio, facilita a contabilidade, impostos e auditoria.
reduz o risco jurídico e fiscal. Esse terceiro ponto, eu acredito que é o principal, sabe? Reduzir o risco jurídico e fiscal do negócio. Quando você quando você paga, vamos supor que você paga tudo na conta da empresa. Então, se você passar por uma auditoria, alguma coisa, automaticamente você será tributado por tudo aquilo ali. Então, essa parte aí, eu já peguei, inclusive recentemente, dois casos do estado de New Jersey, que os clientes eles foram autuados por quase 200 mil, um 160 e outro 180, por causa de situações de falta de clareza ali dentro da contabilidade. Ajustar ajuda a controlar o fluxo de caixa de verdade, aumenta a maturidade e a credibilidade, inclusive o crédito da empresa. Então, a conta misturada, ela cria o quê? Ela cria uma ilusão. Parece que tem dinheiro, mas na realidade tá confuso ali, né? É uma confusão, até rimou, né? A conta misturada é uma ilusão, mas na realidade é uma confusão. E é bem isso mesmo na prática. E quando você separa as contas, surge a pergunta inevitável: e o meu salário? E o meu salário? Nós vamos entrar agora no segundo módulo aqui, que é o Prolabore. Então, o Prolabore, remuneração sustentável. Então, o que é esse famoso Prolabore? O Prolabore é a retirada planejada do dono ou dos sócios. É o salário do gestor, baseado na realidade financeira do seu negócio. Como que isso funciona na prática? Levantar gastos pessoais mínimos. Então, você vai fazer um levantamento ali dos seus gastos pessoais, da sua casa, da sua família, enfim. Calcular a capacidade da empresa, receita média, custos fixos, custos variáveis e margem de lucro. Definir um valor razoável mais a periodicidade. Mensal, quinzenal, qual que é o período que você vai fazer essa retirada? Ajustar conforme a necessidade, não conforme a emoção do mês. Então, essa questão aqui de manter a periodicidade, isso vai trazer muita maturidade, clareza e um norte, né? Vai livrar você de muitas situações é, de confusão aí na gestão financeira. Então, o ajuste, ele tem que ser conforme a performance do seu negócio, não conforme a emoção do mês. Benefícios: evita tirar demais e quebrar o caixa, traz previsibilidade para a vida pessoal, aumenta a disciplina financeira da empresa, ajuda a medir a saúde do seu negócio. Se paga, não se paga o dono, algo está errado. Se a empresa não se paga o dono, algo está errado ali dentro da gestão financeira do seu negócio. Sustenta o crescimento com responsabilidade. Então, no geral, se você fosse um funcionário da sua empresa, ela conseguiria pagar o seu salário com tranquilidade? Essa é uma pergunta que você tem que fazer a você e através disso vir criando um mapa ali para você chegar aonde você de fato precisa chegar para ter clareza dos seus números e uma boa gestão financeira. Agora vamos para um nível acima, estruturar o dinheiro por finalidade. Então, aqui nós vamos para o terceiro tópico, que são as 5 contas
bancárias. Então, aqui nós vamos falar das 5 contas estratégica, com estratégia, disciplina e crescimento. O que é? É um sistema de organização financeira onde cada dinheiro tem um destino. Isso elimina improviso. Como que isso funciona na prática? A conta operacional, né, que é a conta corrente do nosso negócio, para quê? O ideal é que você receba e paga o dia a dia do seu negócio ali nessa conta operacional, nessa conta corrente, né, da empresa que a gente chama de conta operacional. Prática, tudo entra aqui nessa conta. E daí saem despesas operacionais programadas. Por quê? Porque a gente tem um planejamento eficaz do nosso negócio. Benefício: operação rodando sem ruído. Então, o dia a dia do nosso negócio, entradas e saídas, ele deve acontecer ali na conta operacional, na conta corrente do nosso negócio. Reserva da empresa, que seria uma poupança. E aí você pode estudar, dar uma olhada no mercado, algumas high yields, enfim, que rende um pouco mais. Para que ela serve? Para trazer estabilidade para o seu negócio. Então, você vai entrar ali naquilo que a gente já passou, né? De 3 a 6 meses dos custos fixos da sua empresa ao longo do tempo. Na prática, a transferência automática de um percentual X da sua receita, que você já calculou lá atrás, que você já fez as tarefinhas. E o benefício, segurança e poder de decisão. A terceira conta, reserva para os impostos. Eu também digo que seja feita em uma high yields. As contas poupança dos grandes bancos, o rendimento é bem menor. Então, você vai estar criando aquela reserva ali, né? A reserva financeira para o seu negócio, a reserva dos impostos, e ainda vai estar rendendo um juro ali para você todo mês. Para que serve essa reserva para os impostos? Ela serve para os impostos não virarem surpresa, para você não chegar ali no final do ano, no início do ano subsequente e ter uma surpresa ali com o valor a pagar dos impostos do seu negócio. Na prática, separar um percentual a cada recebimento, como a gente falou ali em alguns módulos atrás, esse percentual ele deve ser calculado de acordo com o seu negócio, do estado que você está, enfim. E os benefícios? Traz paz financeira. A quarta conta, fundo de investimento. Para que serve o fundo de investimento? Ele serve para crescer o seu negócio com planejamento. Exemplos, para a compra de um equipamento que talvez a sua empresa esteja precisando, um vacuum mais bem elaborado, para investimento no marketing digital, no tráfego pago, ou para potencializar ainda mais a sua equipe, para contratar um supervisor de equipe, enfim, essa é a finalidade do fundo de investimento. Na prática, ela deve ser um aporte mensal com meta e prazo. Que meta e prazo a gente já trabalhou também ali em alguns módulos atrás. Qual que é o benefício dessa conta do fundo de investimento? Crescimento sem sufocar o caixa. Agora nós vamos falar da quinta conta, que é a linha de crédito, ou seja, pode ser um cartão de crédito, né? Aqui na nossa realidade, na maioria das vezes, é o cartão de crédito. Então, para que
serve um cartão de crédito saudável para o nosso negócio? Ela é uma ferramenta tática, não uma muleta. Ou seja, a gente vai usar ele ali estrategicamente, não para tapar algum buraco de imprevistos e tudo mais. Na prática, usar com regra, ou seja, com prazo, limite e pagamentos em dia. Qual o benefício que essa linha de crédito nos traz? Ela nos traz flexibilidade sem endividamento e sem descontrole. Então, esse sistema ali das cinco contas, ele funciona como um GPS financeiro. Ele mostra onde você está, para onde você vai e quando recalcular a rota, certo? Então, no geral, a nossa aula hoje sobre gestão financeira era sobre esses pontos que eu gostaria de estar explorando com vocês. E eu gostaria de deixar uma frase que eu gosto muito, que fala que os planos bem elaborados levam à fartura e a execução transforma o sonho em realidade. Gestão financeira é processo, direção, sobrevivência e segurança, aplicados com disciplina. Ok? Então, pessoal, o que eu gostaria de passar para vocês hoje era isso, e eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, quer colocar alguma coisa, eu estou à disposição. Mentor, então a minha aula encerra aqui e eu estou à disposição para tira dúvidas. Exatamente. Vamos ver se alguém tem dúvida. Ninguém? Perfeito, então, gente, maravilha. E eu estou à disposição. O mentor tem os meus contatos, qualquer coisa, eu estou aqui para somar com vocês. Muito obrigada, Marcel, mais uma vez pela oportunidade e estamos juntos. Maravilha. Fabrício, eu vou te pedir para você me colocar em destaque quando você tiver um minutinho, porque eu não estou conseguindo. Não sei se eu não estou com controle. Edilane, maravilha. Gente, então não temos dúvida, né? Foi uma aula bastante, qual é a palavra quando é direta? E, e aí, se alguém tiver dúvida, pode perguntar, gente. Não fiquem travados, não, tá? Com vergonha ou alguma coisa nesse sentido. Bom, Márcia, eu acho que entregamos então, pelo que eu tô vendo, não temos dúvida. Gente, então agora eu vou trazer um outro assunto para vocês. Márcia, vou te agradecer. Muito bom, né? A gente ter pelo menos a clareza, né? Obviamente que a parte financeira demanda um pouco mais de profundidade, mas tem coisas que são, com a palavra, as premissas antes da gente avançar e tem que ser feitas, né? Não tem como não ser feitas. Então você já trouxe isso, obviamente, gente. Isso é parte, né, dos programas que a gente tem. E os programas são mais avançados. A Márcia mesmo dá um suporte para quem precisa ter uma bookkeeper. Márcia, o que é uma bookkeeper? Quer explicar para a turma? Porque talvez Sim, muita gente não saiba que existe, não saiba o que faz e não saiba talvez nem quanto cobre, né? É óbvio que eu sei que varia o preço, mas de repente a turma pode te chamar para saber como é que funciona o serviço individual.
Perfeito. Então, o bookkeeper aqui nos Estados Unidos, ele é a contabilidade do Brasil. Então, com um bookkeeping bem feito, ele traz toda a clareza do seu negócio ali, ele vai fazer toda a contabilidade, toda a categorização certa, como deve ser feito, de acordo com a movimentação do seu negócio, e ele funciona como se fosse um planejamento tributário do seu negócio ali, acompanhando mês a mês todas as entradas e as saídas através do seu movimento bancário. Então, hoje, o nosso ticket médio está na faixa de US$ 150 mensais, e a gente entrega um relatório, uma reunião mensal para explicar todos os negócios, pontos de atenção, o que gastou mais, comparando um mês com o outro. Então, assim, resumindo brevemente, Todo o o balanço financeiro da empresa feito, não é isso? exatamente, o balanço da empresa e o DRE, que é a demonstração do resultado ali, né? É, receitas e despesas do negócio ali muito bem definido e estrategicamente. É um planejamento tributário, né? Não é, e você vai chegar ali no final do ano, no início do outro ano, e não vai estar reagindo com relação à questão de imposto e tudo, porque todas as estratégias, elas são tratadas mês a mês ali, por uma contabilidade bem feita, é, mensalmente. Maravilha. Então, gente, é, traduzindo o que a Márcia falou, o sistema, né, de bookkeeper é basicamente você ter uma pessoa que faz toda a administração financeira do seu negócio mês a mês, né? Tem gente que só faz isso uma vez por ano e às vezes nem faz. Só faz o fechamento para o computador enviar o pagamento de impostos e acabou. Não é assim que a gente administra uma empresa de maneira profissional. Eu preciso saber quanto dinheiro entrou, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, vamos saber se a gente precisa de uma pessoa ajudando a gente no financeiro ou não? Se eu perguntei para vocês, você sabe exatamente quanto você faturou no mês passado, o mês anterior e o mês antes, os últimos 3 meses? Você sabe quanto você gastou em porcentagem, todos os seus custos, nesses 3 meses, ou pelo menos no mês passado? Você sabe exatamente quanto sobrou no mês, não na semana agora, porque você viu ali o restante do dinheiro na conta, mas quanto sobrou no último mês. Então, essas perguntas, elas precisam estar bem claras na nossa cabeça, porque é só com elas que eu consigo, respondendo elas, que eu consigo saber se a minha precificação está correta, se a minha margem geral está correta, se eu estou tendo eventualmente custos acima do que eu posso ter e por aí vai. Então, gente, não é o dinheiro que sobra na conta que vai ser o meu salário. É um pouquinho mais profundo, né? O trabalho tem que ser feito no financeiro. Tá bom? Maravilha? Vamos então aprender a contratar agora. Márcia, super obrigado. Vi que a turma não tem dúvida. Então podemos avançar. Ah, e aí, Contato da Márcia, por favor. tato da Márcia. Contato, sim. Vou escrever aqui no chat, pode ser, gente? Muito Colo- obrigada aí pela lembrança. Coloca tanto o Instagram, Márcia, quanto o telefone direto, né? Aí fica melhor. Perfeito, eu vou enviar aqui. A Márcia vai colocar aí para vocês. E a gente vai avançar aqui aprendendo o que é contratação. Na verdade, contratação nunca é só contratação, é seleção e contratação. É assim que a gente tem que chamar o nosso processo, se a gente quiser fazer isso de uma maneira profissional, tá? Então, vocês vão aprender agora, quem nunca assistiu essa aula, como é que a gente faz isso de maneira profissional. Onde estão as helpers? Como é que eu chamo elas para contatar? Que tipo de pergunta eu devo fazer para poder selecionar elas? Tudo vai estar respondido aqui agora, ok? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender o empresário amador, ele contrata de maneira rápida
e demite devagar. Já o empresário profissional, ele contrata devagar e demite rápido. O que isso quer dizer? Ele tem um processo mais apurado para selecionar melhor quem vai trabalhar, e uma vez que o funcionário é contratado e não cumpre com o que precisa ser feito, ele não perde tempo, ele já faz a substituição desse funcionário. Tudo bem? Deu para entender? Avançando aqui, a gente geralmente faz o quê? Pega. Como é que eu consigo uma helper hoje? Eu vou nos grupos de WhatsApp, pergunto que está disponível, boto no meu carro e já levo lá para trabalhar. Não é mais ou menos assim? Tá? O como é muito importante no processo, tá bom? Bom, vamos lá. Vocês, aonde vocês moram, contratar brasileiras tem sido um problema? Se sim, então, primeira coisa que a gente precisa fazer é ampliar a nossa base de onde a gente está buscando. E o que que eu recomendo? É a recomendação Pessoal, o Marcel deu uma quedinha, e aí só lembrando que Nova York está com essa questão da nevasca, né? Então, às vezes a questão do sinal lá tá bem complicadinho, mas ele já tá voltando, tá? Pra gente continuar essa aula. Voltamos, Céu? voltamos. Gente, a galera falou que ia acabar a luz. Eu falei, não vai acabar de jeito nenhum, mas acabou, não foi? Então deu um flash aqui de luz, uma queda de luz e desconectou como é que chama? O router, né? O router. Deixa eu só compartilhar de novo a tela. Tá compartilhado não, né, Fabrício? Não, Tá não, né? Tá, ele descompartilhou aqui, vou colocar aqui de novo. Agora sim? agora sim, tá aparecendo. Tá bom. Então vamos lá. Se vocês aí estão passando por isso, né, de é, ter problema para contratar brasileiras, é natural, tá? Elas vêm como vocês com mais ambição, sabem que podem crescer, aprendem a lidar com o mercado e vão acelerar para fazer o próprio business dela. Então, sim, é muito mais difícil lidar com as brasileiras do que, por exemplo, com hispanas, americanas. E aí eu trago um outro ponto que a gente geralmente não está desperto, que é contratar homens. Passou o tempo que a turma ficava. Homem ia para a construção, mulher ia para o cleaning. Ainda tem muito disso, mas não precisa mais ser a base. Hoje, os homens estão entrando no mercado do cleaning, estão indo muito bem, inclusive, e formar duplas com com esse com esse set, né, com esse conjunto de um homem e uma mulher é muito inteligente para o dono de schedule e para a dona de schedule. Por quê? Porque você tem mais pessoas para procurar, agora não é só mulher, homens também fazem parte da base de busca, e mais do que tudo, quando você tem um homem e uma mulher, você tem uma parte da equipe que aguenta mais peso, mais tranco. O homem, ele tem uma estrutura, em geral física, mais forte que a mulher. Então, para arrastar coisa, levantar isso, aquilo, o homem está mais bem feito
como design. E a mulher tem uma atenção que nós homens não temos, que é o detalhe, que é o cuidado em fazer o serviço muito bem feito, ok? Então, comecem a abrir a cabeça de imediato para esse primeiro ponto. Eu preciso, se não tá funcionando com o brasileiro, eu posso para o mercado de hispanas, posso para o mercado de americanas e posso também contratar homens. Isso já melhora bastante o problema da maior parte de vocês, tá? Ahn, deixa eu só avançar aqui. Bom, vamos começar então a estrutura para a gente fazer o que a gente chama de operação MOP Free. Operação MOP Free, ela tem 3 passos e basicamente MOP Free quer dizer o que, gente? Ficar livre do MOP, não é isso? Não é? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um anúncio efetivo, ok? Vamos então criar esse anúncio efetivo? Gente, já já eu vou dar um break aqui. E para quem sente que está precisando de ajuda na sua empresa, eu vou dar um presente. É um presente para as 5 primeiras pessoas, tá? Então, se preparem, porque vai pegar o presente quem primeiro clicar no link, tá bom? Inclusive, presente, é totalmente de graça, só para vocês saberem, ok? Então, vamos lá. Vamos aprender aqui a fazer um anúncio de vaga. Já vou colocar as perguntas todas aqui, porque vocês podem dar um printzinho, tá? Então vamos lá. Para um anúncio de vaga, eu preciso perguntar se a pessoa tem experiência ou não. E isso vai depender de do que você quer para a sua empresa. Eu, particularmente, não acho que experiência no cleaning é necessário, mas para muita gente é necessário. Então, vocês vão colocar lá. Exige experiência. Experiência exigida. Mínima experiência exigida. Tá? Depois, o que vocês precisam ou demandam de comportamento? Tá? É, Eu, particularmente, acho que uma pessoa que trabalha com cliente tem que ser focada, tem que ser educada, porque ela vai lidar com clientes, e ela tem que ser pelo menos treinável. Aqui eu vou chamar um ponto muito importante para vocês, que é: não esperem que as helpers de vocês sejam proativas. Não existe. Uma empresa, ela é feita de 3 níveis. O primeiro nível é o estratégico. O segundo nível é tático, e o terceiro nível mais embaixo é operacional. O nível estratégico já diz, são os donos, diretores, quem está olhando para a estratégia, tá? O segundo ponto, que é o segundo nível, é o nível tático. O nível tático está encarregado em pegar o que é decidido lá em cima na estratégia e trazer lá para o operacional implementar. Ou seja, são gerentes, coordenadores, supervisores. No exército acontece assim, né? Você tem os generais estratégicos, você tem os soldados e você tem os que estão no meio, os sargentos, os tenentes, por aí vai, né? Então, não peçam que ou não esperem que na empresa de vocês o nível operacional apareça gente que tenha literalmente essa vontade de fazer por si só. Eles precisam ser supervisionados. Tanto que eu tenho uma frase que diz: peão precisa de supervisão. Então, sempre que você tem um time operacional, você vai precisar de uma supervisão. No começo é você que faz, depois você pode contratar uma pessoa, tá? Vou perguntar, Fabrício, pergunta para a Paula se o link com o presente está pronto, tá? Se tem aí pelo menos os Tá cinco. sim, tá? Quando precisar é só falar que a gente manda no grupo. Tá, então já estão disponibilizados pelo menos 5 horários de presente, né? Isso, tá disponível. Maravilha. Então já já eu paro aqui e dou o presente para a turma. Então vamos lá.
região de atendimento. Eu preciso dizer em que cidade, em que local aquele serviço vai ser feito. Eu estou buscando um trabalho, eu vejo o anúncio, eu preciso saber onde é que vai ser, tá? Você pode colocar se a sua empresa, se a pessoa é pet friendly, né? Se ela tem uma certa afeição a pets, né? Tanto gato quanto cachorro, porque numa empresa de cleaning você vai lidar com isso o tempo todo. Você também pode perguntar da língua, né? As línguas que ela fala. É, e se a vaga, por exemplo, se for uma driver, você precisa dizer se você precisa de carro ou não, tá? Você vai também colocar se precisa de, desculpa, os horários de serviço e você vai colocar o documento que você precisa para aquela função. Às vezes é carteira de motorista, às vezes é um Social Security Number, às vezes é um IT Number, às vezes você não precisa de documento. E tá tudo bem, hoje está cada vez mais difícil fazer assim, né? E vai finalizar com o seu nome e contato, tá bom? Vou dar alguns segundinhos para vocês darem um print aqui, porque isso é muito importante. Ok? Quem não anotou, pega o celular, print. Quem está na frente do computador, foto. Foi? Então vamos para frente. Vamos ver um exemplo de vaga, como é que ele é? Vou botar já ele aqui, que vocês podem dar um print também. Vocês veem que não tem nem tanta informação e também não tem pouca informação. Tem informação no tempo, na quantidade adequada. Tem muita gente que bota pouca informação e fica faltando, e tem gente que faz um textão enorme. A minha empresa, ela está baseada nos valores A, B, C. A nossa missão é não sei o quê. A gente gosta de ser, a gente acompanha a ideologia. Não, gente. Não, para um anúncio, seja direto no que precisa ser comunicado, ok? Então, vaga na região de Miami, na Flórida, experiência mínima na área da limpeza, função para helper, precisa ser focada, gentil e treinável, carro necessário, horário de 5 às 5h30, IT number necessário, contato Mariana, pode ser por text message ou call. Acabou, tá ótimo. Obviamente, se tem alguma coisa que é importante para você, na, na seleção, você vai adicionar, mas não vai trazer é, coisas que não são literalmente importantes, ok? Onde estão as helpers? Onde estão os bons funcionários que eu preciso contratar? Geralmente, onde é que vocês procuram? Naquele grupo de helpers da cidade de vocês. Tô, tô certo? Faz sentido? Tá? Ok. Isso é bom ou é ruim? Isso é limitado. Não é bom, nem é ruim, mas é limitado. E quando eu faço um processo de contratação profissional, a primeira coisa que eu preciso é ter muita gente buscando emprego para que eu possa escolher entre todos eles quem é melhor. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, um chazinho quente faz toda a diferença nesse tempo completamente gelado, né? Eu sei que quem tá na Flórida não tá passando por isso, mas de resto, gente, estamos aqui no Polo Norte. Aliás, hoje estava mais frio do que no Polo Norte, acredite. Do que no Alasca, pelo menos, né? Então vamos lá. A gente vai sim continuar buscando nos grupos de bazar, nos grupos de Facebook, de WhatsApp, Telegram, se for. A gente tem esses grupos de helpers e vai continuar usando. E tem um grupo de ajuda comunitária, e tem um grupo de compra e venda. Bazar é grupo de compra e venda, né? Não tem problema continuar colocando lá, mas não vamos ficar só lá, tá bom? Então a gente vai também colocar no Craigslist no Instagram. Deixa eu descompartilhar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu abrir esse Instagram aqui. Deixa eu carregar aqui. Vou mostrar um de Boston, tá? Deixa eu pegar aqui. Boston busca. A gente dá uma olhadinha aqui. Tem de Nova York, tem um monte de coisa. Isso é só de brasileiro, tá, gente? Só para vocês saberem. Esse Instagram aqui são 143 mil pessoas só do Brasil. Então, vamos ver aqui, aluguel, trabalho. Aqui tem uma vaga de trabalho que eles divulgam. Divulgam, sabe por quanto? De grátis, gente. De graça, literalmente. Vamos ver como é que tá a qualidade dos anúncios que eles colocam? Mini bytes, unidade
Dracut, de uma Lowell, né? Contrata driver para vaga full-time. Deve ter carro em inglês básico. Mais informações, entre em contato com Priscila. Eu não sei o que é Mini Bites, imagino que deve ser uma loja de comida, alguma coisa assim. Unidade Dracut, ou seja, eu não tenho o lugar exato, eu não tenho o horário de trabalho, não tenho aqui a questão do documento se é obrigatório ou não, ou seja, totalmente fora de padrão essa vaga, fica difícil a gente entender. Olha aqui, limpeza, tá? Então contrata-se pessoas para limpeza de neve, não é? No nosso segmento de leve, no Gillette Stadium, em Massachusetts. Pagamento efetuado de 2 a 3 dias após o trabalho. Perigoso, viu? Interessado em entrar em contato através do número. Eu falo perigoso, gente, porque tanta gente toma calote fazendo esses trabalhos de neve, né? É melhor receber por dia. Mas, bom, olha só. No estádio, legal, mas não fala se precisa de documento, não fala do horário, não fala o nome da pessoa, não fala se é melhor ligar, se é melhor mandar mensagem. O nosso é super simples, mas tem todas essas informações. Vamos ver só mais uma aqui. Trabalho, para ver se alguém. Não, esse aqui é o mesmo. Trabalho, aluguel, trabalho. Vamos lá. Mercado, localizado na região de Framingham, em Massachusetts. Escrito errado, mas tudo bem. Está contratando, ou seja, Framingham não é tão grande. Já sei qual é o bairro, qual é o lugar. Está contratando açougueiro com experiência. Caramba, açougueiro, já sei qual é a função, legal. E que saiba fazer atendimento em inglês, ou seja, inglês obrigatório, para início imediato. Não tem o horário, não tem os dias da semana, não tem se precisa de documento. Ou seja, todo mundo aqui. Tem uma gigante aqui. Vamos ver essa última vaga aqui. A AGM Auto Sales está contratando para o setor operacional serviço para apaixonados por carro e está pronto para crescer num ambiente rápido e amigável. Aqui eles estão fazendo aquele oposto que a gente falou, cheio de blá blá blá. Para apaixonados por carro, está pronto para crescer num ambiente rápido e amigável. Gente, não funciona também, preciso ser direto. Mas pelo menos eu consigo buscar na internet onde é a AGM Auto Sales. Então já sei onde é, beleza, já ajudou. O crescer no ambiente rápido. Não, peraí. O nosso departamento de operacional está à procura de uma pessoa motivada para se juntar à equipe. Mas blá blá blá, blá blá blá, blá blá, blá, chato pra caramba e não diz o que é. Gente, o que é um operacional de uma empresa de auto sales? Eu não tenho ideia. Pode ser limpar o chão, pode ser mecânico, pode ser um monte de coisa. Péssimo, péssimo. É que uma empresa que me parece grande, né? Aí a pessoa tem que ser motivada. É o quê? Operacional motivado também já não tá legal, tá? Não, a pessoa não vai ser motivada, não, tá? Você pode até botar apaixonado por carros, termina aí. Experiência com carros é um grande diferencial, legal. Mas que tipo de experiência, né? É saber de carro? É saber de um motor de carro, de limpeza de carro? Não tá legal. Inglês e espanhol são duas grandes vantagens. Ótimo, muito bom nesse ponto. Estão dispostos a treinar o candidato certo. Ok, mas tá difícil descobrir o que é que eles precisam, né? Se você é confiável, isso é legal como característica pessoal, está ansioso para aprender e adora trabalhar com pessoas, queremos ouvir de você. Envie o seu currículo. Gente, péssimo, tá? No geral, péssimo. Ou seja, todo mundo... Vamos botar mais um aqui? Aqui, ó, trabalho. Expert Cleaning, ok. Então o nome da empresa é Expert Cleaning, contrata ajudante, ou seja, helper mulher, para limpar casas, trabalho fixo de segunda a sexta, perfeito isso aqui. Precisa morar em Milford, Massachusetts, já sei o lugar, tá? Ter disponibilidade de horários, aí só faltava colocar horário. Já botou o preço, não é obrigatório, mas ajuda, né? Pra saber se a pessoa já vai querer ou não. Mandar WhatsApp ou texto somente, não ligar para esse telefone. Foi o melhor anúncio que a gente encontrou. E vocês não vão fazer esse negócio de pegar o melhor. Vocês vão fazer literalmente
um bom anúncio, ok? Então vamos voltar aqui, onde a gente contrata, a gente acha essa turma, né? Então, o Craigslist é o maior classificado dos Estados Unidos, vocês podem usar ele lá. O Instagram pode ser, o Facebook também tem esses tipos de post, né, que são classificados, ok? Mural de lojinha, não sei se vocês têm aí na cidade de vocês, mas aqui em Nova York tem, Massachusetts tem pra caramba, Flórida tem pra caramba, Califórnia tem, eu não conheço, Atlanta. São os mercadinhos e os restaurantes típicos de diversas nacionalidades. Então eu estou começando a querer contratar hispano. Gente, então eu vou no restaurante mexicano, no mercadinho mexicano. Eu vou no equatoriano, no venezuelano. Lá, em geral, eles têm um mural onde eles anunciam, eles têm um espaço para anunciar tanto vaga de trabalho quanto vaga de apartamento. É lá que eu vou. O lugar é perfeito, as pessoas estão indo lá para procurar isso, ok? Então vou botar no mural de lojinha. Você vai divulgar no seu Instagram, no Instagram da sua empresa, você vai continuar pedindo indicação para funcionários, amigos, parceiros comerciais. Na igreja, se você é um frequentador, gente, igreja é um lugar maravilhoso de networking, tá? Então, você vai poder botar no grupo do WhatsApp da igreja, você vai poder botar no mural físico da igreja, você vai para o culto ou para missa, você vai apertar a mão de todo mundo, dizer bom domingo e vai falar: olha, por um acaso eu estou contratando. Se você souber de alguém, por favor, me passe o contato, ok? Cursinhos de inglês, escolas, tá? Cursos, faculdades. Esse é o melhor tipo de funcionário. Quem estuda de dia quem trabalha de dia e estuda de noite. Por quê? Porque são jovens, têm energia, precisam do dinheiro de verdade, ou seja, melhor lugar, tá? Botar nos murais que as faculdades, os cursos colocam. A gente tem as agências de recrutamento de emprego, não dá para contar só com elas, mas precisamos contar também com elas, ok? E a gente tem as plataformas que hoje são fortíssimas, né? Então, vocês não precisam nem para muitas, tá? É só vocês irem para a Indeed, já vai resolver muito a vida. Maravilha? Então, Indeed é uma plataforma. E tem sites do governo que vocês também podem divulgar em inglês e espanhol. Mas Massachusetts tem, Nova York tem, New Jersey tem, por aí vai. Ok? Bom, vou dar 15 segundos ou para vocês anotarem ou para vocês darem um print nessa tela, porque aqui tem todos os melhores lugares para a gente conseguir nossos helpers. Então, onde está aqui nessa tela? Tirem print. E aí, gente, a gente vai fazer agora, eu vou parar um minutinho e eu vou dar um presente para quem está aqui, ok? E é um presentão. Quem já fez sabe qual é o tamanho do presente, tá? Inclusive, a gente cobra para isso, geralmente, né? Quando não é a gente que dá de presente, a gente cobra $3.000 por uma sessão dessa. Eu vou dar. Aí a minha pergunta primeiro é: alguém aqui está com dificuldade no seu negócio e precisa que seja feita uma avaliação da situação da sua empresa, e mais do que uma avaliação, precisa que a gente te dê as respostas diretas do que você precisa fazer na sua empresa? Tem alguém que está nessa condição? Alguém aqui precisa? Valéria precisa. Tá. Quem aqui precisa estar nessa condição? Escreve seu KR Family, escreve seu nome, porque como a gente vai dar uma coisinha de presente, tá? A Jaqueline também, mas a Jaqueline Keila, maravilha. Só gente, agora é a hora de tomar ação. Vocês como empresários que querem ser empresários profissionais, estão ainda no âmbito amador e precisam mudar para poder ter novos resultados, agora é a sua chance. Quem escrever aqui que está nessa condição vai ganhar um presente. Mas tem que se comunicar, porque senão não vai. Então, Valéria, Edilane, maravilha. Temos mais 2 vagas, eu acho, né? O que a gente vai fazer? Tá? Eu vou dar 5 vagas.
Fabiana também. Maravilha. Então acho que fechou aí, né? A gente vai colocar um link aqui, Fabiana, Edilane, Valéria, Keila. Vocês vão poder, exatamente, a hora é agora de dar a virada para 2026. O Fabrício colocou aqui um link para vocês terem uma sessão de mentoria grátis, totalmente grátis comigo, diretamente. Ainda tem um presente a mais, que aí esse é segredo, não vou falar. Para você participar, você tem que preencher, clicar aqui, escolher um dos milhares de horários que tem disponíveis para poder ganhar isso. Eu sei que tem gente aqui que já ganhou. Quem já ganhou, espera a sua vez, porque já está agendado, né? A cada sala a gente está abrindo um número de vagas. Às vezes eu abro 2 vagas, às vezes eu dou só 2 sessões de presente. Hoje eu vou dar 5, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai preencher ali rapidamente. Eu vou clicar aqui, vou mostrar como é que funciona. Deixa eu descompartilhar a tela. Clicou no link, vai abrir essa tela aqui, tá? Essa tela, olha como é que tem os horários de dia 26, que é segunda-feira, 27, 28, 29 e vai lá para frente. Eu clico aqui e eu vou ver todos esses horários disponíveis para eu marcar a minha sessão. Aí eu venho aqui, clico aqui, coloco avançar, boto o meu nome, aqui já veio preenchido, mas é porque está com preenchimento automático de uma aluna minha. Boto Marcel, boto meu e-mail, boto meu telefone e aperto agendar. E aí você vai receber no seu e-mail o convite, né, para estar numa sessão no Zoom comigo. Então são 5 vagas e a real, as 5 vagas são para quem primeiro se inscrever. É assim que funciona, tá? E aí vocês vão ter essa possibilidade de estar comigo. Isso aqui, obviamente, não é a mentoria avançada que alguns já fizeram e que muitos querem fazer. Mentoria avançada é uma outra coisa. Isso aqui é uma sessão de muito mais de 1 hora comigo. Geralmente é 1 hora, mas a gente passa muito mais. E vocês têm essa possibilidade de tirar absolutamente todas as suas dúvidas, de eu ensinar o que você está precisando, de eu chegar e dizer exatamente o que você precisa fazer nos próximos meses para poder crescer a sua empresa. Tá? É assim mesmo, não tem pegadinha, não tem nada. Se você quiser saber da mentoria avançada, você vai saber também, vai ter um momento que eu vou explicar isso na próxima semana. É uma possibilidade, né, para quem quer um acompanhamento mais profundo, com todos os 20 mentores da gente, 1 ano de acesso, tem tudo isso. Isso não é, e essa mentoria, obviamente, com tudo isso, ela é paga, ok? Essa não, essa eu estou dando de presente, faz parte. 2 coisas que a gente trouxe para esse ano, tá? Na mudança da missão da empresa da gente, a gente quer fazer com que a gente. Deixa eu descompartilhar isso aqui. A gente quer fazer com que a gente literalmente transforme o mercado de cleaning sendo o principal mercado de brasileiros, né, empresários brasileiros, a principal referência para o mercado americano de cleaning. Eu acho que a gente consegue. Altamente provável. Então, eu comecei a trazer algumas mudanças na nossa estrutura da empresa para fazer com que isso aconteça. Uma das mudanças é a gente vai ter aulas no YouTube semanais e a gente vai ter essas sessões que vão ajudar vocês aos pouquinhos a construírem as empresas de vocês de maneira profissional. Você só não está realizando todos os sonhos porque você ainda está de maneira amadora nos seus processos. Ok? Maravilha? Então, gente, vou botar mais uma vez aqui, o link está aqui embaixo, deixa eu só ver aqui. Tá cortando a chamada? Tá cortando a chamada, gente? Me falam se estão ouvindo bem. Bom, o Fabrício colocou. Fabrício, está ouvindo bem? Não está cortando. Tá Maravilha. normal, Fabrício, tá? Tá normal aqui. então, talvez para a Valéria esteja cortando um pouquinho. Maravilha, Joci, obrigado. Tá normal, né? Inscrição feita, Edilene, maravilha. Quem já escreveu numa outra aula, fica tranquilo. Você já vai ser contactado ou você talvez já esteja pronto com o agendamento pronto, tá? Então, gente, 5 vagas, as primeiras pessoas que se inscreverem, tá aqui o link, né? Se vocês verem.
É só clicar, a Keila mesmo já garantiu a dela, a Valéria já garantiu a dela, a Edilane já garantiu a dela, tem mais 2 vagas, ok? Então os primeiros que pegarem a vaga é só clicar nesse link, vão poder se inscrever lá, tá bom? E a gente vai estar junto, eu e você, somente eu e você, tem uma pré-sessão, né, para pegar os dados da sua empresa, e depois somente eu e você conversando para eu entender o que você está passando e estruturar a sua empresa para 2026, ok? Bom, vamos compartilhar aqui de novo para a gente avançar. E se sobrarem vagas no finalzinho, eu boto de novo aqui para vocês, tá bom? Tá aparecendo aí, Fabrício? Depois você pode me confirmar, por favor? Ainda não. Não voltou, não. Não? Não, não, não. Então deixa eu compartilhar aqui. De novo, compartilhar. Agora eu acho que está indo, né? Maravilha? Gente, então Agora vamos. apareceu. Obrigado, Fabrício. Fabrício é o nosso gerente geral, tá? Lá da mentoria avançada. Então, quem é nosso aluno vai já já, da mentoria avançada, é claro, já já vai conhecer ele mais a fundo. Bom, vamos lá, gente. Vou deixar mais alguns segundinhos para vocês darem um print. Quem é aluno da mentoria avançada vai ver isso aqui com muito mais detalhamento, então pode ficar tranquilo, ok? E agora vamos avançar, então. Bom, gente, a gente vai fazendo esse movimento aqui atingir muita gente. Quantas pessoas vocês chutam que vão buscar a empresa de vocês para brigar pela vaga? Alguém chuta um número de quantas pessoas vão vir? Vamos calcular aqui rapidinho juntos, só. Só nesses grupos de Facebook baseados, se você botar em 3, 4 grupos, vão vir umas 8 pessoas, tá? Às vezes vem 8 num grupo só. Se você botar no Craigslist no Instagram, ali vão vir também mais umas 4, 8, às vezes 10 pessoas. No mural de lojinha, vão vir mais umas 4, alguma coisa assim, 3, 4, 2. Nas suas mídias sociais, talvez não apareça ninguém, talvez apareçam uma ou duas, ok? Se você pedir indicação, vai aparecer umas 4 pessoas. Se você botar na igreja, pode ser que venham mais 2. Se você botar num curso de inglês, ou numa faculdade, pode ser que venham mais 4, 5, tá? Se você botar numa agência de recrutamento, vão vir umas 8, 10, 15, até 20. E se você botar no Indeed, vai aparecer pelo menos umas 20, 30 pessoas, podendo ir até, eu já tive alunos que tiveram literalmente centenas. O que são centenas? 280 pessoas atrás da vaga da empresa dela, ok? Então, uau, é poderosíssimo quando a gente faz tudo isso. Mas vamos ser um pouco mais, com a palavra, é, recatados, né? Vamos usar pela base menor. Gente, você vai ter pelo menos 100 pessoas buscando é, a sua empresa para ser contratado. 100 pessoas é um número legal para a gente conseguir escolher uma ou duas pessoas para serem nossos funcionários. É um número maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, tá? Genilda, bom te ver aqui. Foi tudo bem no trabalho ontem lá? Depois escreve aqui para mim, tá? Me diz se deu tudo certo, que você ficou um pouquinho mais comigo, né? Bom, vamos lá, escreve aqui para mim se deu tudo certo ontem. Então é o seguinte, deixa eu acelerar aqui. Vão vir, né, algo em torno de 60, 80, 100 pessoas para você, podendo vir até muito mais. Vamos pegar um número para ficar fácil para a cabeça de vocês processar? Um número base de 100. 100 pessoas, tá bom? Então, 100 pessoas é muita gente para eu poder conversar com cada um individualmente, concordam? Então o que a gente vai fazer é a gente vai mandar um formulário questionando sobre a dinâmica de vida dela, são perguntas já de seleção, no Google Formulários. Alguém aqui, todo mundo sabe como mexer no Google Formulários? Me fala, porque se todo mundo souber, eu não vou explicar. Se alguém não souber como funciona o Google Formulários, eu paro e explico rapidinho pra gente, tá bom? Genilda, maravilha, a mentoria foi ótima, foi incrível e deu tudo certo no trabalho, muita correria, certo?
Então a Keila não sabe direito como faz o Google Formulários, né? Mais alguém ou só a Keila? Eu vou explicar porque só a Keila já basta para a gente avançar lá. Então o que você vai fazer? Você vai chegar na sua página do Google e você vai ver que aqui à direita acima, ou seja, acima à direita, tá? Eu tô fazendo bem devagar porque as mulheres, pelo menos as mulheres da minha vida, minha ex-esposa, minha mãe, minhas irmãs, sempre que eu falo direita e esquerda, elas trocam. Então eu vou bem devagar, já que está com a sala lotada de mulher. Acima à direita, tá? Tem uns botõezinhos aqui no Google, tá? Na hora de pesquisa. Eu vou apertar Google Apps, é assim que está escrito, tá? Eu clico aqui, eu desço aqui e eu vou buscar até onde aparece formulários ou Google Forms, como ele vai aparecer aqui, ó. Tá vendo Forms? Legal. Eu vou apertar o formulário em branco aqui. Eu aperto aqui e ele vai aparecer para mim um formulário para eu começar a preencher ele do zero. Então aqui eu vou botar o nome da minha empresa de cleaning chama Yellow e eu vou botar então Yellow ainda e mas está desobediente o negócio, viu? Peraí. Yellow Cleaning, tá? Vou botar uma descrição, vou botar formulário de contratação, seja o mais honesto possível nas respostas. Você terá uma posição sobre sua contratação em até 48 horas. Legal, pronto. Aí eu clico aqui, eu vou poder botar a primeira pergunta. Então eu vou perguntar aqui nome completo. Eu preciso saber o nome completo da pessoa. Depois eu vou aqui à direita de novo e vou apertar ó, o maisinho, adicionar question, tá? Às vezes ele fica em português, às vezes em inglês, tá? A gente vai variar. Então aqui eu vou botar aqui data de nascimento. Depois eu vou botar mais uma, e eu vou botar aqui é, telefone. Depois eu vou botar aqui e-mail. Então, os dados pessoais da pessoa, tá bom? Depois eu vou perguntar: você tem experiência no cleaning? Explique. Para a pessoa falar um pouquinho da experiência dela, tá? Depois eu vou adicionar mais uma pergunta. E você tem carro próprio? Depois eu vou adicionar mais uma pergunta. Você tem Social Security Number? E por aí vai. Depois a gente vai ver as perguntas que vão ser feitas, tá? Aí eu posso dar uma melhorada, deixar mais bonito. Então eu vou aqui, ó, lá em cima no topo, chama Customize Theme. Então eu aperto customizar tema. Eu posso pegar como é que chama? Uma imagem, o meu logo, por exemplo. Então eu posso fazer uma busca aqui do meu logo. Deixa eu achar ele aqui. Pronto. E posso subir, tá? Vou botar aqui, Yellow Clean, ele já cortou certinho. Perfeito. Aí ele já dá uma mudada, eu posso mudar a cor, né? Eu posso ir aqui para cores mais claras, mais escuras, tá? Vou deixar aqui branquinho com amarelo, tá? E verde, tá legal. E aí, gente, eu tenho meu formulário pronto. Aí é só apertar publicar. Eu aperto publicar, ele vai me dar uma opção de link aqui para eu enviar para esses candidatos meus. Eu aperto copiar. Aí eu vou na mensagem, copio, colo e falo: olha, por favor, responda esse formulário para concorrer à vaga. Aí a pessoa clicou, vai aparecer assim. Vejam na tela como é que vai aparecer. Yellow Clean. Nome, aí eu vou botar aqui o nome de Viviane, tá? Viviane Moraes. Pronto, Moraes. Data de nascimento eu vou botar aqui também. Então, data é 10/09/1975. Pronto. Telefone 999 000 9990. Pronto.
E-mail viviane@gmail.com. Experiência, tenho pouca, 3 meses numa empresa de house cleaning. Ok. Tem carro próprio? Tenho. Tem Social Security? Tem. Apertei enviar, tá? Vamos lá. Aí eu mando para uma outra pessoa, a pessoa também vai preencher. Né? Lembra que você tem um monte de gente agora querendo participar, concorrer para a vaga na sua empresa, né? Então aqui vai ser o Fabrício, nosso gerente Andrade, data de nascimento, ahn, 01/01/19, não, vou botar 2001, que ele é novinho, telefone 999 099 9090. E-mail fabrício, arroba, gmail.com. Experiência, não tenho. Tem carro próprio? Tenho. Tem Social Security? Não tenho, tá? Aí ele vai enviar. Aí, gente, eu, como dono da empresa, tenho a possibilidade agora de fazer uma análise de todo mundo que enviou. Olha o que apareceu no meu formulário. Respostas, responses, né? Eu clico aqui e eu posso ver o resumo das respostas. Eu posso ver pergunta por pergunta, eu posso ver individual. Eu vou fazer individual. Então eu vou ver aqui a ficha da Vivi. Vivi, data de nascimento 75, ou seja, tem 50 anos. Telefone aqui, ok? Experiência no Clean, tenho pouca. 3 meses, empresa de auto clean, eu gosto disso. Tem carro próprio? Tem. Tem Social Security? Tem. Uau, ela é uma candidata boa para mim, então eu vou selecionar ela. Aí eu vou aqui, vou ver o Fabrício. Fabrício Andrade é muito novo, talvez, 25 anos, é, telefone, ele não tem experiência, já piorou um pouquinho, mas tem carro, ajuda, mas não tem Social Security Number. Ou seja, entre Vivi e o Fabrício é mais novo, mas a Vivi é mais experiente e tem todos os requisitos. Eu posso então chamar a Vivi para uma sessão com ela, tá? E aí a gente vai entender como é que é essa sessão, ok? Dúvida, gente, estamos conseguindo captar? É muita coisa? Vamos ver se... Gente, me falem. Tô indo muito rápido? Bota assim, muito rápido ou é, ritmo bom. Bota aqui. Não? Tô indo num ritmo bom. Legal. Então, ritmo bom, maravilha. Então vamos lá. Olha só, uma coisa que eu já consigo ver é quem vai ir muito bem nas suas empresas nesse ano. E eu vou dizer que a Keila vai muito bem, que a Fabiana vai muito bem, que a Valéria também vai muito bem. Por que que eu sei que elas vão bem? Porque elas estão altamente treináveis, abertas, participativas aqui na aula. E quem está a única diferença, gente, que tem de você para alguém que tem 200 clientes, 300 clientes, 1.000 clientes, é que essas pessoas que estão com empresas maiores já cresceram porque se desenvolveram, estudaram, fizeram mentoria, leram livros de gestão, ou seja, se aperfeiçoaram. Então, quem está atento, quem está forte no processo, certamente vai chegar lá. Isso é regra, tá? É regra. Bom, vamos lá. Então, que perguntas eu vou colocar agora que a gente aprendeu a fazer o Google Formulários? Quais são as perguntas que eu vou colocar lá? Então, você vai colocar seus dados, os dados pessoais da pessoa, onde ela mora, né, para saber quanto tempo ela leva para chegar ao seu trabalho, então qual é o bairro que ela mora, qual a experiência que ela tem no mercado, no segmento de cleaning, se ela tem carro ou não, ou pelo menos transporte público fácil, se ela está estudando ou não, tá? Isso é importante. Se impede estudar, gente, não, não impede. A única coisa que você tem que ver é se o horário não bate, tá? Então é só isso que você tem que ver. É, Se ela tem outro trabalho paralelo, isso é importante. Não tem problema ter outro trabalho, mas o horário não pode bater. E mais do que tudo, você não pode, é, você não pode é, permitir que uma pessoa que tem um trabalho
que o gasto energético seja muito grande lá, venha para incida no trabalho com a sua empresa. Por exemplo, imagine que a gente contrata uma bartender e ela trabalha quinta, sexta e sábado como bartender de 4 da tarde às 2 da manhã. Como é que ela vai estar às 8 da manhã cheia de energia para atender na sua empresa de cleaning? Não vai funcionar. Então não tem problema ter trabalho paralelo, mas tem que cumprir com isso aqui, tá? Disponibilidade por final de semana, se você precisar, ou horários especiais, você pode colocar aí também, ok? Pode perguntar qual é o contato do último emprego, pode perguntar quais são as línguas faladas e se tem algum problema de saúde que impede. Imagine que a pessoa tem o joelho danificado, né? Que a gente chama no Brasil de bichado. Um joelho que tá com problema, impede alguém de trabalhar no cleaning. Como é que ela vai se abaixar para pegar as coisas e mover? Se ela tem, eu mesmo estou tendo crises de ciático, gente, não tem a menor condição de eu me abaixar, subir e descer, não estaria apto, pelo menos nesse momento, tá? Então você vai perguntar tudo isso. Gente, 15 segundos para vocês tirarem print ou anotarem tudo, quais são as perguntas. Fabiana, você falou que queria um dos presentes. Eu acho que você não conseguiu se inscrever, tá? Só dá uma checada lá para ver se você pegou a confirmação ou não. Pelo menos eu não vi que a equipe me mandasse aqui o seu nome, então talvez esteja faltando. Gente, só para vocês se programarem, a gente vai mais 10, 15 minutinhos, já estamos terminando nossa aula, tá? E amanhã a gente volta às 4 da tarde com uma aula, a aula é imperdível. A gente vai aprender. Marcel, na verdade, 6 da tarde, tá? 6 p.m. Desculpa, amanhã é 6, verdade, verdade. Então amanhã, 6 da tarde, a gente. Tipo isso, checa com a prima aí que eu não tô conseguindo falar com ela, tá? Então, amanhã a gente vem às 6 da tarde, a gente vai aprender como é que a gente mexe num sistema de gestão. Vamos trazer o fundador do MadePad, para mim, o melhor sistema de gestão. Ele vai ensinar passo a passo aqui para gente. E a gente vai ter, eu vou ensinar 10 estratégias para vocês conseguirem novos clientes, criarem uma máquina de conseguir clientes para 2026, ok? Bom, deixa eu avançar então. Aqui a gente já sabe. Depois daqui, gente, quando vocês fizerem essas perguntas, pela experiência da gente, o que vai acontecer? Vocês vão perder cerca de 85% dos candidatos. Alguns não vão responder, outros vão responder que o horário, de uma maneira que o horário não choca, que o horário choca, não vão poder trabalhar. Outros não vão ter a qualificação, outros não vão ter o documento, outros não vão ter os requisitos, né? Às vezes não tem. O horário de estudo vai chocar, ou ela não tem experiência, você precisa de alguém de experiência, tá? Então, aqui a gente perde mais ou menos 85% dos candidatos. E tudo bem, é assim que a vida é, um funil. Tem gente que vai ficando para trás, tá? Só que aí, lembra que a gente tinha 15 pessoas? Se você tinha 50, vão sobrar 7, 8 pessoas. Agora eu posso fazer chamada de vídeo para falar com os candidatos que já passaram. Essa turma já é o filé, lembrem disso, né? Então, já que a turma é o filé, eu posso avançar com eles numa conversa mais pessoal. Então a gente vai fazer uma chamada de vídeo. Pode ser pessoalmente, mas pessoalmente dá muito trabalho e eu acho arriscado, ok? Então vocês vão fazer uma chamada de vídeo e vão fazer as seguintes perguntas usando o nosso método chamado PAT, tá? O P, na verdade, é um método usado em grandes empresas. Eu fiz uma adaptação para ficar mais simples para o nosso mercado, tá? Então, o P é de precisa. Você vai perguntar para ela por que você precisa trabalhar com a gente. Você tem que ter certeza de que não é uma pessoa que está vindo fazer um período de experiência e que no primeiro aperto que rolar, ela falar, quer saber? Eu não preciso passar por isso. E vai te deixar na mão. Vocês sabem que vai deixar na mão, né? Então você precisa entender que ela tem contas para pagar, que ela tem que pagar o aluguel dela aqui, que ela tem que pagar o médico da mãe no Brasil, que ela tem que pagar um parcelamento que ela fez no Brasil eventualmente,
e por aí vai, ok? Então, P de precisa. A de ambicioso, que é onde você quer chegar na vida. Se as pessoas que não são ambiciosas, elas sozinhas já não se movem. Imagina você achar que você vai conseguir mover ela. Não vai. Você vai ter um trabalho enorme para fazer ela trabalhar direito, tá? Então pergunta, onde você quer chegar na sua vida? O que você quer ouvir? Você quer ouvir que ela vai falar assim, eu quero trocar meu carro, eu quero comprar uma casa, eu quero construir uma família, eu quero fazer investimentos no Brasil, então eu preciso pagar meus apartamentos lá. Legal, é alguém que quer mais, queira essa pessoa junto na empresa, tá? O T é de treinável. A nossa empresa vai trabalhar dentro de um padrão. Tudo bem? Pergunta às vezes para ela, do nosso padrão. Você está aberto para ser treinado? Isso aqui a gente só descobre mesmo quando a pessoa começa a trabalhar, na segunda, primeira ou segunda semana. Mas você já vai perguntar. Se a pessoa começa a falar, não precisa não, eu já sei tudo, vai bater cabeça com você, não vai funcionar. E o último ponto é de inteligente, mas é muito mais no sentido de a pessoa ser astuta, ágil, rápida. Você não quer contratar, por exemplo, uma songamonga, alguém que é devagar, que não sabe exatamente o que está fazendo. Você pede para ir lá para o carro, é, pegar o Lysol. Aí o carro está 2 minutos. Ela volta depois de 10 minutos e ela vem com o Windex. Aí você falou, meu Deus, eu te pedi outra coisa. A pessoa é lerda. A gente não quer essa pessoa, tá? Principalmente no cliente. E o último ponto é de energia. O santo bateu. Você, né, conversando com ela, vê que, sabe, gostou da pessoa. Ela é agradável, ela tem uma apresentação pessoal legal, tá bem vestida, tem o cabelo arrumado, eventualmente está com um pouquinho de maquiagem, ou seja, é uma pessoa bem apresentável, tá? E o último ponto é energia física. Olha, o trabalho é assim, assim, assado. Você vai aguentar fazer todo esse trabalho? Se certifique, tá bom, gente? Deixa eu deixar aqui, ó, alguns 15 segundos para vocês tirarem print ou anotarem. E aí, a minha pergunta para vocês é: depois de passar por todo esse processo, tá? Você vai ter uma ou duas pessoas que você gostou, talvez três. Se você só tem uma vaga, aí você vai fazer o seguinte: você vai fazer o test drive, que é pegar ela e levar para fazer a limpeza com o seu supervisor ou com você mesmo, tá? Se você não gostou, você já demitiu. E se sobraram duas ou três, você vai testar os três e ver qual é o melhor. E o melhor vai ficar, tá? O que a gente aprende com isso, gente? A gente aprende que quando eu tenho muito mais gente na seleção, eu posso escolher melhor. Minha pergunta para vocês é: agora que eu fiz todo esse processo, qual é a porcentagem de 0 a 100 de eu conseguir uma excelente pessoa para trabalhar comigo, uma boa helper? De 0 a 100. Eu quero que vocês chutem aqui para ver quem vai acertar. De 0 a 100. Qual é a porcentagem de certeza que é um bom funcionário que eu vou contratar agora? O que vocês acham? Keila, 99. Quase, Keila. Muito bom seu chute. Janida, 80%, também quase. Valéria, umas quatro eu perguntei, na verdade, não quantas vão ser, mas a porcentagem de a última que ficou, que você escolheu ser uma boa funcionária. Eu vou dizer, gente, 90% a 95%. 90 a 95%. Ok? Então, 90 a 95%, gente, é quase a garantia. Obviamente, a gente não tem a palavra não tem um mapa para chutar, e às vezes a pessoa mentiu em alguma coisa, você não tem como adivinhar, e às vezes a gente também se engana. Mas de 90 a 95% é muito alto para você ter a garantia de que é um bom funcionário. Deixa eu terminar de compartilhar aqui. De que é um bom funcionário, tá? Então, se vocês seguirem esse método, gente, nunca mais vocês vão ter problema de conseguir bons funcionários. Se você passar por isso, é aplicar o que eu coloquei e essa questão na sua empresa está resolvida. Tudo bem? Maravilha? Gente, a gente ainda tem duas vagas.
Minha pergunta para vocês, tirando a Valéria que se inscreveu, a Keila, a Genilda que já fez, a Jaque também, o que que impede vocês de um momento em que vocês estão, e Edilane também, acho que ela já fez sessão comigo, ou vai ter sessão, alguma coisa assim. A Neidmar também já teve comigo. O que que impede você de estudar mais para crescer a sua empresa? Eu pergunto isso, gente, porque, obviamente, sabendo como os negócios funcionam, eu sei que é só aprendendo o caminho que eu posso crescer a minha empresa. Mas aí, quando vem uma chance dessa, vocês deixam passar. O que que impede vocês de tomar essa atitude? O que está travando vocês? Vocês têm medo de crescer? Têm medo de conseguir mais alunos, mais clientes, né? Tem medo de fazer uma sessão comigo e, oh meu Deus, o que que eu vou falar? Minha empresa é meio pequena, você tem uma certa vergonha. Porque se for isso, não faz o menor sentido. A gente está aqui como time para crescer, né? Neidmar falou, sim, tive a sessão com o Marcelo, estou animada para continuar firme nessa jornada. Exatamente, Neidmar vai muito longe, tá? Porque ela está aberta para se desenvolver. Inclusive, ela é da mentoria já avançada, né? Então, a gente vai encerrar por aqui. Vamos colocar rapidinho, mais uma vez, o link para quem não se inscreveu, tá? Deixa eu colocar aqui. E aí, gente, a gente vai amanhã se encontrar novamente às 6 p.m. Fabrício, você pode botar o link aqui? Então, gente, cliquem no link, tá? E não percam essa oportunidade. A gente está muito mal acostumado, nós brasileiros, a gente está tomando pau de americanos e outras nacionalidades porque a gente está travado nos nossos processos, no nosso amadorismo. Quando aparece uma oportunidade para você e você deixa passar, tem uma coisa que fica garantida no mercado, no universo, que é você não vai crescer. Se você hoje tem problema e está nessa aula porque tem problema, esses problemas vão continuar, tá? Então, como mentor de negócios, óbvio, mas como um amigo e como uma pessoa que está preocupada em que a gente, como comunidade, cresça nos Estados Unidos, gente, não percam essas chances que aparecem, porque isso aqui não vai durar muito, vai durar os próximos dias e acabou e vocês podem estar perdendo essa oportunidade, ok? Maravilha? Bom, Fabrício, recados ou podemos encerrar? Gente, o que vocês acharam da aula? Me falam como é que foi para vocês, se vocês conseguiram aproveitar. E quem vai estar amanhã aqui, né? Amanhã a gente vai aprender 10 estratégias. Talvez eu seja bonzinho e traga mais de como a gente conseguir mais clientes. Fabrício, como é que é então a nossa programação? Então, amanhã a gente começa a nossa imersão 6 p.m. de Nova York. A gente vai ter o tema de sistema de gestão, como gerenciar melhor sua carteira de cliente e aquisição, 10 aquisições de 10 estratégias de aquisição de clientes. Maravilha. Então, gente, 6 p.m. amanhã, vamos nos ver. E mais do que tudo, Keila, não é só See You Tomorrow. A gente vai ter agora, então, também sessão individual, porque você se inscreveu lá, tá bom? Gente, grande abraço. Nos vemos amanhã às 6 p.m. horário de Nova York. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. E eu realmente saí do 8 para o 80, eu dobrei a minha empresa, eu consegui sair do operacional. A reserva começou a acabar e aí a gente falou assim, agora a gente tem que se movimentar real. Aí eu vi a sua mentoria no Facebook. Hoje, quantos clientes você tem, Jéssica? Hoje eu bati meus primeiros 100 clientes. Ou seja, depois de um ano de mentoria, mais ou menos. Antes da mentoria, a gente fazia em média 40 limpezas por mês. Hoje a gente tá numa faixa de quase 100, então aumentou Uau, assim. mais do que dobrou. Mas- Eu lembro que durante a mentoria você passou de 45 para 90, quantos foram mesmo? De 45
5 para quase 80. Quanto tempo você levou depois da mentoria para sair da operação? Eu demorei 3 meses para sair da operação. E trabalhando no mercado, quanto tempo você tinha? 6 a 7 anos. Quando você está no operacional, você tem tempo de fazer a empresa crescer, por De exemplo? jeito nenhum. Eu acho que eu só consegui ser líder mesmo quando eu saí do operacional, porque no operacional eu não consigo liderar. Eu não tenho a paciência de deixar a pessoa fazer, eu vou e faço. Vocês tiveram de 2017 até 2024 no operacional, começaram a mentoria e em 4 meses conseguiram fazer, que é a saída da operação, o que não fizeram em mais de 7 anos. Mais ou menos isso. Que eu devia ter em torno de 40, no máximo 50 clientes. Ok, 50 que já eram... clientes. Você estava no operacional, ou seja, você estava fazendo um trabalho braçal naquela época? Tava Legal. limpando casa. Hoje, me conta, nesse período de tempo, hoje você continua no operacional? Não, eu não tô mais no operacional. A gente saiu lá dos meus 40, 50 clientes que eu imagino que eu tinha para 180 clientes. Como é que está o faturamento depois da mentoria? A gente tá batendo aí, tá para bater uma marca muito legal, que a gente vai dobrar o faturamento da empresa em menos de um ano da mentoria. O faturamento acompanhou também por causa de tudo que nós aplicamos e de tudo que aprendemos, porque eu também estava com o preço errado. Então a gente aprendeu a precificar, aprendeu a ver os custos, a gente aprendeu e aplicou para poder aumentar não só os clientes, como também o ganho em cima de cada limpeza, né?